Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Zeca aqui do outro lado, espero que esteja todo mundo com saúde. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aí de alguns conteúdos principais que a gente estudou até agora no livro de vocês, ok? Pela coleção que vocês estão seguindo. Então, começando lá do início do ano, os primeiros livros, a gente começou pela potenciação, né, os primeiros capítulos, e a gente tem que lembrar que potenciação nada mais é do que produtos de fatores iguais. Né? Então, quando eu leio b elevado a um n qualquer, né, o número de baixo é a base, o número n ali é o expoente, isso aqui você pode entender como b vezes b, assim por diante, né, vezes b, e aqui a gente vai ter n fatores b, n fatores. Existem algumas propriedades que são as principais, que você não pode esquecer, que a gente vai usar principalmente em equações exponenciais e principalmente, toma cuidado, em logaritmos. Propriedades principais, então, que eu separei aí, ó, essas 5 principais aí, não. Quando eu estou multiplicando mesma base, mantenho a base sobre os expoentes, e quando eu estou dividindo, subtraio os expoentes. Potência de potência vai ser muito utilizadas lá em equações exponenciais, quando der para reduzir elas a equações quadráticas. Não, eu posso manter a base e multiplicar os expoentes. Como a gente viu no início do ano, escrever b elevado a n, entre parênteses, elevado a m, é diferente de escrever b elevado a n elevado a m. Hein? Eu fiz até alguns exercícios falando sobre isso, toma cuidado. Quando eu tenho aí um expoente negativo, a gente pode lembrar de inverter a nossa fração, né? 1 sobre b, inverte a fração, e aí deixa o expoente positivo. E a última, aquela que a gente encerra juntando potência com raiz, né? Quando eu tenho um expoente, quando esse expoente aqui for uma fração, tem que lembrar que isso pode ser escrito da forma b elevado a n e a raiz de índice m de tudo isso, né? É a propriedade que junta potência com radiciação. Depois a gente estudou alguns conjuntos numéricos, né? Entre esses conjuntos numéricos ressalta-se principalmente a transformação em dízima, né? Que a gente vai relembrar agora. Mas a gente tinha aí dentro dos conjuntos os principais, o conjunto dos números naturais, né? Aqueles números que começam com 0, 1, 2, 3, assim por diante, usado para contar as coisas mais fáceis do dia a dia. Depois a gente acrescentava esses mesmos números, só que agora negativo, né? E a gente tinha um conjunto dos números inteiros. E aí ficava assim o nosso conjunto, né? Ó, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante, reticências aqui, né? Então a gente percebia uma coisa interessante. O conjunto dos números naturais, que a gente utiliza esse n com esse tracinho aqui do lado, né? É um conjunto que está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Né? E a gente tinha o conjunto dos números racionais, que são aqueles números escritos da forma A dividido por B, né? E aí esse A pertence ao conjunto dos números inteiros, e o número B, o denominador, assim chamado, pertence ao conjunto dos números inteiro asterix, né? Ó, a gente coloca um asterisco aqui, para indicar que não pode ser o número zero. Então, qualquer fração pertence ao conjunto dos números racionais. E aí, portanto, a gente vê que o conjunto dos números inteiro também está contido dentro do conjunto dos números racionais, né? A gente coloca esse aqui com essa barra aí dentro, né? Para diferenciar da letra Q. E a gente tinha que lembrar aqui de dízima periódica, né? Quando eu escrevo uma dízima periódica qualquer, a gente consegue transformar ela em fração, né? Dízimas são frações, né? Vamos colocar aqui, ó. Dízimas são frações e é fácil de fazer a transformação, né? A gente fez várias transformações ao longo do ano, mas eu só quero relembrar aqui de duas propriedades principais da dízima periódica, né? Quando a gente tem aqui a dízima 0,77777 assim por diante, né? Eu vejo que essa dízima aqui, o número que se repete é o 7, ele tem um dígito só, portanto dividido por um 9 só. Se for 253, assim por diante, né? O número que se repete é o 253, e ele tem 3 algarismos, portanto 3 noves aqui no denominador. Né? Então essa é a propriedade básica e rápida para a gente transformar a dízima periódica em fração.
Obviamente, lá no começo do ano, a gente trabalhou com outros casos, né? Caso não começasse com zero aqui, né? Fosse, por exemplo, 2,777, assim por diante. Então, isso daqui eu encaro como sendo 2 inteiros, mais a dízima 0,777, portanto, 7 nomes. E isso daqui é simples de você somar, né? É só você multiplicar aqui direto 9 com 2, que dá 18, e 18 soma 7, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o resultado disso daqui é 25 nonos com uma fração só, ok? Tem que lembrar que também a gente tem alguns números que eles têm representação decimal infinita e não periódica, né? E aí esses números, junto com os racionais, vai constituir o que a gente chama de números reais, né? Então, por exemplo, quando eu olho para o número 0,25, 225, 32, né? 1, 2, 3, 1, 5. Agora 4, 2 e 1, 5 e assim por diante. Esse número aqui, ó, ele não é dízima, né? Se ele não é dízima, ele não é fração. Se ele não é fração, ele é o quê? Ele é o que a gente chama de irracional, não é um número que tem representação infinita e não periódica, e ele junto com os demais forma o que a gente chama de números reais, tá bom? E aí eu tenho os naturais contidos nos inteiros, os inteiros contidos nos racionais e os racionais contidos nos reais. Depois a gente estudou o Teorema Fundamental da Aritmética, o TFA, que diz pra gente que qualquer número natural ele pode ser escrito como produto de primos. É a famosa fatoração, né? Por exemplo, quando a gente olha para o número 72, a gente sabe que a gente pode dividir ele por números primos, não? Por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, aí por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então tá aí o meu número 72, né? O número 72 ele é escrito com o número primo 2 elevado a 3, vezes o número primo 3 elevado a 2, e todos os números naturais podem ser escritos assim, não? Primo 1 elevado a um expoente 1, que nesse caso o primo 1 é 2, e o expoente aqui é o número 3, o primo 2 elevado ao expoente 2, o primo 3 elevado ao expoente 3, e assim por diante. Importante desse teorema fundamental da aritmética é que a gente consegue duas coisinhas importantes aqui, ó. A primeira é a quantidade de divisores naturais do número, né? Para a gente conseguir calcular a quantidade de divisores naturais, é muito simples, né? Basta a gente olhar para o expoente 1, soma 1, vezes o expoente 2, soma 1, vezes o expoente 3, soma 1, assim por diante até chegar ao meu último expoente. Isso daqui nada mais é do que o princípio fundamental da contagem aplicada no contexto de divisões, tá bom? Mais um. Então, por exemplo, o número 72, se eu precisar calcular quantos são os divisores do 72, o número de elementos que tem o conjunto dos divisores de 72, eu não preciso ficar construindo na mão, né? Basta olhar para o primeiro expoente, que é 3, soma 1, vezes o segundo expoente, que é 2, soma 1. Portanto, aqui eu tenho 4 vezes 3, eu tenho 12 divisores. Também consigo calcular a quantidade de divisores inteiros. Agora faz sentido eu falar em números negativos, né? Portanto, basta eu acrescentar um 2 lá na frente da fórmula anterior, né? 2 vezes o expoente 1 mais 1, vezes o expoente 2 mais 1, vezes assim por diante, até o expoente n mais 1, porque agora tem dois sinais, o positivo e o negativo. E a técnica do teorema fundamental da aritmética ela é utilizada para duas coisas importantes, né? Para calcular o MMC e para calcular o MDC. A gente fez bastante exercício sobre isso, né? O importante aqui é a gente relembrar que o MMC, o contexto em que a gente utiliza é quando a gente tem repetição de eventos distintos, né? A gente quer saber quando que os eventos distintos vão ocorrer simultaneamente, quando vai acontecer essa repetição. E o MDC é utilizado nos contextos em que eu tenho que dividir quantidades, né, distintas sem deixar resto. Ainda nos primeiros livros a gente falou sobre o processo da divisão euclidiana, né? O que acontece quando eu pego um número n qualquer, divido por um número d. Aqui eu vou ter como quociente um número q,
e um resto R, né? A gente viu duas coisas importantes. A primeira é que esse resto tem que ser sempre menor do que o divisor. Caso contrário, eu consigo continuar minhas contas, né? E eu também tirei daqui uma equação fundamental, né? Uma equação fundamental dessa divisão que vai ser bastante utilizada no final do ano, quando a gente chegar em polinômios. A equação fundamental aqui diz para a gente basicamente o seguinte, que esse número n ele pode ser reescrito de uma outra forma, né? Como divisor vezes o quociente mais o número resto, mais o resto, né? Independente disso, o n menos o resto é sempre divisível n menos o resto é sempre divisível pelo número d, né? Então, se eu tirar o resto do número n, a divisão vai ser exata pelo número d. Importante sobre isso, a gente fez bastante exercício com esse contexto também, né? Esse resto ele vai indicar que elemento ocupa uma determinada posição em uma sequência que se repete indefinidamente, né? Vamos dar um exemplo sobre isso. Imagine que eu tenho aqui a sequência de ponto, triângulo, quadrado e estrela, né? Tá repetindo de 4 em 4, né? E essa sequência começa a se repetir. Triângulo, ponto, triângulo, quadrado e estrela, né? Imagine que nessa sequência aqui eu queira saber qual é o elemento que está na, sei lá, 77ª posição. A gente basicamente vai ter que pegar o 77, já que eu estou repetindo de 4 em 4, dividir por 4 e observar o resto, né? Nessa divisão aqui a gente tem que 7 dividido por 4 dá 1, sobra 3, abaixo 7, 37 dividido por 4 dá 9, 36 dá resto 1. Resto 1 significa o ponto, né? Porque aqui é resto 1, aqui é resto 2, aqui é resto 3 e aqui é resto 0. Não é resto 4, porque eu estou dividindo por 4. Quando eu divido 4 por 4, o resto é 0, beleza? Então, o elemento que está na 77ª posição vai ser um pontinho. A gente estudou bastante também nos livros aí produtos notáveis e fatoração. A gente viu que o desenvolvimento de um é o inverso do outro, né? Então, quando eu desenvolvo produtos notáveis, o contrário disso é fazer a fatoração. E aí a gente tem 3 produtos notáveis que são importantes. O primeiro aí é a distributiva, né? Quando a gente tem aqui um número A que multiplica um B mais C, né? Isso daqui eu simplesmente posso multiplicar o A com B e o A com o número C. Então isso daqui vai se reduzir em A vezes B mais A vezes C. Perceba que o contrário disso, você sair disso daqui e vir para cá, é o que a gente chama de fator comum em evidência, né? Eu tenho o A, que é um fator comum tanto no B quanto no C, né? A gente coloca ele em evidência, depois do que a gente coloca ele em evidência, vem vezes e parênteses, né? E aí a gente divide, né? Se eu pegar o A vezes B e dividir pelo A, vai sobrar para mim o número B, que eu coloco dentro do parênteses. Mas, se eu olhar para outra parcela ali, que é A vezes C, e dividir pelo A, eu vou cancelar A com A, vai sobrar o C, que é o resultado que vai dentro dos parênteses. A gente tem o trinômio do quadrado perfeito, que é o resultado que a gente obtém com A mais B ao quadrado, né? A gente tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Se aqui for menos, a única coisa que vai mudar é o sinal aqui do termo do meio, né? E a gente utiliza isso daqui também para fatorar. Por exemplo, quando a gente está olhando aqui para, digamos, 25x² mais 40x mais 16. Se eu precisar fatorar isso daqui, né, eu olho para o primeiro número, olho para o último número e extraio a raiz quadrada desses dois. Né? Se eu extrair a raiz quadrada de 25x ao quadrado, isso daqui vai ser 5x. Ó. Então eu já sei que dentro do parênteses vai ter que ter 5x. Da mesma forma, se eu extrair a raiz quadrada de 16, o resultado disso daqui é 4. Né? Portanto, aqui 4. O sinal que está aqui no meio é o sinal que vai vir aqui no meio deles, ao quadrado. Agora eu dou aquela verificada. Se 2 vezes o primeiro vezes o segundo, resulta em 40x. Não. Perceba que quando eu faço 2 vezes 5x vezes 4, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 4 dá 40, 40x, portanto eu tenho a forma fatorada. E o último caso tem a diferença de 2 quadrados, né?
quando está escrito aqui, ó, A mais B, vezes A menos B, o resultado disso é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, né? Essa fórmula aqui vai ser muito utilizada quando a gente chegar em números complexos. Em equação do segundo grau, não posso me esquecer, né, que é toda equação que tem esse formato, né, do ax quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente sabe que dá para resolver isso daí utilizando aquelas famosas fórmulas de Bhaskara, né, que envolve o cálculo do determinante, do b quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Isso daqui vai dizer para mim quantas raízes possui a minha equação, se uma, duas ou nenhuma, né? Nenhuma se o delta for negativo, uma se o delta for igual a zero e duas se o delta for maior que zero. Né? Mas mais do que isso, a gente consegue obter o valor do x, né? Que é igual a uma fração, troco o sinal do b, mais ou menos a raiz quadrada desse discriminante do delta, dividido por 2 vezes o a. Agora, o importante mesmo é a gente relembrar que por mais que eu possa utilizar as fórmulas de Bhaskara para resolver todo tipo de equação de segundo grau, o importante é você lembrar aqui que você também tem um jeitinho um pouco mais simples, que é a soma do produto, né? Daqui você vai ter dois valores, o que a gente chama de x1 e a gente chama de x2. Eu tenho que lembrar que a soma desses dois valores, que é o x1 mais x2, tem uma formulazinha aqui dependendo do A, do B e do C, que são os coeficientes lá da equação quadrática, né? A soma das raízes vai ser o valor de menos B sobre A. Enquanto que o produto vai ser igual ao x1 vezes o x2, né? Que é o produto das raízes, que é igual a C sobre A. Essas relações vão ser chamadas mais para frente de relações de Girard. O que eu sempre falo para vocês? Comece a elencar suas possibilidades e anotar suas possibilidades olhando sempre para o produto. Né? Se necessário, você pode usar umas fatorações aí para descobrir quais os números que você multiplica que vai dar esse resultado C sobre A. Importante que eu sempre bato na tecla, né? Como está lá no vídeo de equação do segundo grau. Se eventualmente você estiver trabalhando com subproduto e essa soma, esse produto for uma fração, né, não der para simplificar o menos b sobre a menos c sobre a, tem uma equação auxiliar aqui que a gente montava, né? A auxiliar aqui, ó, eu olhava para o número a e passava ele multiplicando o c, né? Ó, e aí eu ficava com uma auxiliar dessa forma aqui, ó, x quadrado mais bx mais ac igual a zero. E aqui você ia ter duas soluções, né? Ó. Você ia ter a solução x1, você ia ter a solução x2, você eliminava a fração nessas soluções. E aí quando você olha para ax quadrado mais bx mais c igual a zero, as soluções dessa daqui vai ser exatamente as soluções anteriores, né? Ó. Vai ser exatamente o x1 e vai ser exatamente o x2, só que dividido por a, que foi o número que eu multipliquei, né? Eu faço a operação inversa da multiplicação. Tenho que relembrar ainda que eu tenho uma coisa conhecida como fatoração de Stevin. Quando eu olho para ax quadrado mais bx mais c, eu tenho uma terceira fatoração aqui que é importante, né? Que complementa com as fatorações do slide anterior. Isso daqui pode ser escrito da forma fatorada da forma a que multiplica x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Toma cuidado, se você for prestar FUVEST, os caras amam essa fatoração de Stevin. Existe ainda, a gente estudou bastante agora, nesses últimos tempos, uma coisinha chamada de porcentagem, né? Que é qualquer fração com denominador 100. Ela vai ser usada como uma medida comparativa relativa, né? Porque às vezes a gente está trabalhando com números muito grandes e a gente perde a noção de quanto um equivale em fração em relação ao outro. Então, quando isso acontecer, a gente transforma, né, um desses números em 100% e compara o outro com esse 100%. Né? Tem que relembrar que para eu calcular um número em porcentagem em relação a outro, né, para eu pegar um número P aqui e transformar ele em porcentagem em relação a T, eu não preciso fazer regra de 3, né? Basta eu pegar esse número que eu quero comparar e dividir pelo que eu considero como 100%. Esse resultado aqui vai dar em decimal,
Portanto, eu multiplico isso por 100 e acrescento o sinal de porcentagem, né? Para a gente comparar aí quanto um número é em relação a outro em porcentagem. Tem que relembrar também de aumentos e descontos sucessivos, né? Se eu tenho um produto que vale, digamos, P, e ele vai ter um aumento de A%, para eu calcular o valor final, que a gente chama de VF, né? Basta você pegar esse P e multiplicar por 1 mais A%. Então, nada de calcular separadamente, usando a regra de 3, né? Da mesma forma que se esse P ele tiver um desconto de D%, para você calcular o valor final dele, basta você calcular o valor presente, P, que multiplica 1 menos o D% de desconto, né? E se eventualmente você misturar as duas coisas, você dá um aumento de A%, depois você dá um desconto de D%, o valor final vai ser a multiplicação dessas duas coisas, né? Vai ser aqui o valor presente, que multiplica 1 mais A%, você deu um aumento, vezes 1 menos D% que você deu desconto, que a gente chama de aumentos e descontos sucessivos. E uma das últimas coisinhas que a gente estudou, por enquanto, foi os juros, né? Que é a quantidade que a gente paga mais por qualquer empréstimo de bem, capital ou serviço. Toma cuidado que existem alguns exercícios da Unicamp em que o valor anunciado é 1 e você paga uma entrada. Assim que você pega o objeto, assim que você pega o serviço, você já deixa pago. Então, a diferença é o que você ficou devendo. Portanto, o juros é cobrado em cima do que ficou devido. Toma muito cuidado com isso. Beleza? O montante ele é visto como o valor total pago, né? Ou seja, ele é visto como o capital inicial mais esses juros. Né? E você também pode entender esse montante como se fosse a transformação do capital que você toma emprestado, como que ele vai se transformar em relação ao tempo, né? Quanto mais tempo você fica devendo um capital, mais esse valor vai aumentando, né? Então o montante ele também pode ser entendido como a transformação do capital inicial emprestado ao longo do tempo. E aí a gente viu que existem duas formas distintas de calcular esse montante, né? Existe um montante simples e existe um montante composto, né? O montante simples, ele é entendido como capital que multiplica 1 mais I% vezes o tempo. E o montante composto, que eu gosto de utilizar aqui o MC, né? Ele é visto como o capital que multiplica 1 mais I%, e uma diferença visual aqui, ó, é que o tempo fica aqui no expoente. O tempo no expoente significa que se você precisar isolar o t aqui, ó, você vai precisar calcular logaritmo. Então, vou até escrever isso, ó, para isolar. Para isolar t, você vai ter que usar logaritmo. Então, mais para frente, a gente vai fazer algumas coisinhas assim. Bom, pessoal, essas eram as principais tópicos que eu queria abordar aí com vocês, tá bom? Vou deixar algumas listinhas aí e a gente se vê nas lives para fazer essas listas, ok? Beijos e até mais!